Então, o processo de desculpar o outro, de perdoar o outro, de se auto-perdoar também é fundamental em qualquer processo de saúde ou de divórcio. Oi, gente! Hoje começa o nosso podcast. Um podcast de utilidade pública, onde a mulher não só ouve, como também se escuta. E nosso primeiro episódio vai ser sobre o livro que eu escrevi, Mulheres que Transformam, onde eu conto parte da minha história. E é através de histórias que a gente aprende muito e também se identifica. Então, eu vou comentar o livro com vocês hoje, trazendo diversas reflexões construtivas. O nosso capítulo se inicia com o tema Destercerize sua autoestima e ative o seu poder pessoal. Era uma vez uma criança que, desde a infância, sonhava em ter sua própria família, baseada no amor e na verdade. Até o primeiro casamento chegar e ela adoecer. E quando a gente adoece, seja ao iniciar uma relação ou um trabalho, em qualquer fase da vida onde uma doença se apresenta, é sempre uma forma não punitiva ou um castigo, como muitas vezes foi interpretado por algumas religiões, mas sim uma oportunidade de repensar, de refletir se nosso caminho está certo, está adequado, está alinhado com a nossa missão de alma. Então, quando o primeiro casamento chegou e ela, no caso eu, adoeci, eu tive que investigar a causa. Muito prazer, essa sou eu, Tati. Aqui você vai conhecer um capítulo da minha história, reconhecer a sua história e de milhares de mulheres deste mundo. Desde já, gostaria de pedir que sempre que você tiver uma doença, não diga, eu estou doente. Diga, estou em um processo de cura. Seu espírito é sempre pleno de saúde. Sua matéria e seu corpo, ao se desconectar do espírito, necessitam de um processo de cura. Então, nosso espírito encontra diversas maneiras de falar com a gente. E cada vez essa mensagem tem que ser mais alta, até a gente parar e conseguir entender e escutar. As doenças no corpo físico são uma forma do espírito falar com a gente, ou que demonstram que a gente se desconectou dessa voz que estava tentando falar de diversas outras maneiras. Ao falar em processo de cura, já iniciei o primeiro mês do casamento com ele, as crostas do dermatite seborreica, que não respondiam a nenhum tratamento médico. O nome disso é somatização. Quando a gente tem uma doença física que não responde a nenhum tratamento médico, ela pode ser multifatorial. As doenças psicossomáticas, aquelas que se manifestam no corpo físico por causa de sentimentos muito intensos como frustração ou pensamentos repetitivos, podem ocasionar essas doenças que não respondem ao tratamento, como foi o caso da dermatite seborreica, uma doença muito frequente, inclusive, que vocês devem conhecer pelo nome de caspa. Uma doença que tem vários estágios, desde aquela caspinha, que parece uns pontinhos brancos, quanto crostas, cascas grossas, que podem acometer toda a cabeça, fazendo o cabelo cair também. E para uma mulher, nada mais desesperador do que o cabelo cair. O cabelo cair, inclusive, traz uma perspectiva também de perda da liberdade. E a liberdade não só de se entrar num casamento. Perder o cabelo, perder a liberdade de ser quem é. De passar a assumir um papel, muitas vezes solicitado, imposto pela sociedade, do papel da mulher casada, com outras atitudes, com outras prioridades. Então, as feridas da pele são literalmente feridas emocionais. O que era impossível de ser diagnosticado por essa visão, pois eu estava no início de um sonho e não queria querer enxergar. Por isso, 6 meses depois, parti para as doenças dos olhos, a conjuntivite alérgica, que não tinha exame que encontrasse a causa, pois ainda não existe, na medicina tradicional, o antígeno marido, nem o antígeno casamento. Quando a gente acha que está vivendo um sonho, a gente pode muitas vezes idealizar uma situação. Por apego àquilo que a gente esperou tanto tempo, a gente mesmo se nega, se impede de enxergar a realidade. Por isso, foram os olhos o acometido.
Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, eu adoecia e me curava. O interno é sempre reflexo do externo e vice-versa. Com a irritação de começar a enxergar o que estava acontecendo, mas, decidida a fazer tudo pelo meu sonho, as doenças se agravaram. E após 1 ano de casada e muitos pedidos a Deus para que me mostrasse de forma clara, palpável, objetiva, o que eu não conseguia ver, fiz um exame de rotina, em que pela primeira vez fui diagnosticada com endometriose, pólipo uterino e alguns nódulos na mama. E eu fiquei sem palavras. Na hora, a ficha caiu e eu disse: Deus, não precisava tanto. Eu sempre pedia para enxergar, para encontrar a verdade. Em oração, em diversas terapias, eu buscava enxergar conscientemente, né? Inconscientemente é outro aspecto que acaba predominando e a gente mesmo faz barreiras para enxergar. A partir daí, tive a autorresponsabilidade e dedicação de me tratar de forma completa, em todos os níveis: físico, emocional, psicológico e espiritual. Na visão alquímica, a endometriose, que é uma doença que acomete útero ou ovário, ela é decorrente do crescimento do endométrio de forma errônea e em áreas inadequadas, causando sangramentos que causam dor fora do período menstrual também. Então, qualquer doença relacionada a órgãos femininos, como útero, ovário e mamas, representam uma repressão do feminino. Na visão da alquimia, as doenças de órgãos femininos, útero, ovário e mama, estão relacionadas ao abafamento do feminino que habita em nós, em silenciar nossa própria verdade. E no caso da endometriose, que era a doença mais grave entre aquelas, pois, teoricamente, não tem cura, também há um desequilíbrio no chakra esplênico, um centro de energia localizado aproximadamente 2 dedos abaixo do umbigo, relacionado ao útero, ovário, alegria, autoestima, libido, emoção e culpa. Cada um dos 7 principais chakras que a gente tem, básico, esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, está relacionado com alguns órgãos. Então, o acometimento de um chakra ou de um órgão vai se apresentar em desequilíbrio desse chakra em um conjunto de fatores, não só físicos, relacionados aos órgãos que eles estão relacionados, mas também emocionais, psicológicos, de acordo com as emoções e pensamentos de cada chakra também. A culpa é socialmente aceita na nossa cultura. Inconscientemente, eu me achava culpada por a relação não estar dando certo. Em algumas religiões, é o papel da mulher satisfazer, agradar, servir o marido, aguentar o que for preciso para o casamento dar certo. Em outras, tudo que se sofre é karma, que deve ser pago em resiliência. Mas não, nenhuma dessas era minha religião. Por isso, era inconscientemente que eu me sentia assim. Devido ao inconsciente coletivo, uma camada profunda da nossa psique, compartilhada por todos os seres humanos. Vários de nós podemos sentir essa culpa, mesmo sem saber, porém, agindo com ela. Ao descobrir isso, podemos nos libertar. Então, diversas coisas a gente pode carregar por estar aqui, nesse mundo, compartilhando esse inconsciente coletivo, pensamentos de várias pessoas, sentimentos de várias pessoas, como a culpa, que ficam impregnados e a gente pode representar. A autoestima está muito além de ser bonita, e eu vejo isso claramente no consultório. A quantidade de mulheres bonitas que, por não se sentirem amadas, principalmente, se sentem feias e constantemente insatisfeitas. E no meio de um casamento, sendo rejeitada pelo marido, as coisas tendem a complicar-se mais. Você facilmente pode achar que ninguém a quer e que não tem valor nenhum. Nesse processo, descobri que autoestima é um conjunto de traumas e crenças, também relacionadas ao histórico familiar. Conhece aquela criança que era mais gorda que a irmã?
Ou aquela que tudo que fazia o pai criticava e cobrava a perfeição? A que era comparada à filha da fulana? A que foi abandonada pelos pais e não se sentiu merecedora de amor? Isso tudo é o pensamento da criança, as experiências da criança que, para um ser daquela idade, pode ser considerado um trauma na visão daquela criança. E fica impregnado ali naquela célula, reverberando pela vida inteira, refletindo posteriormente nos tipos de relacionamentos que ela vai, inclusive, atrair. É importante saber disso para a gente tentar quebrar esses padrões, trabalhar esses padrões e assim construir de forma mais consciente, equilibrada, o que a gente realmente quer para a nossa vida. Tudo começou lá na infância, com uma leve feridinha que, com o passar dos anos, acumulou mais experiências dolorosas em cima dessas que reforçaram que ela não é boa o suficiente, que o outro tem mais valor que ela e que nada que ela faça vai trazer a sensação de se sentir amada, parte e aceita. Porque é isso que realmente buscamos quando queremos autoestima. Mas, quando chegamos na vida adulta, lembramos apenas das rugas do cabelo, da maquiagem, das roupas que nos trazem essa sensação temporária e sedativa. Nos últimos anos, tenho enfatizado nos meus atendimentos que o Botox tem durado cada vez menos. Não tem como camuflar a baixa autoestima por muito tempo. Por isso eu tô aqui, eu faço esse trabalho multidisciplinar de conectar realmente o sentido de cada procedimento estético, abordar a autoestima de várias mulheres que é muito acometida por causa de todos esses fatores que eu estou citando. O tratamento integral da autoestima é de extrema importância, pois é através dela que nos sentimos merecedores e só assim, nos tratando como merecedoras, seremos consequentemente valorizadas, seja em relações afetivas ou profissionalmente. Ainda sobre a rejeição e abandono, aprendi que as pessoas têm o direito de não querer ficar com você. E você tem o direito de buscar pessoas que queiram o contrário. É a questão de criar a nossa realidade o tempo todo. Reconhecer o aprendizado, levantar e partir para a próxima. Desejo, principalmente, que você atraia quem enxergue sua alma, sem você precisar expressá-la. Desejo que todas as mulheres saibam o quão maravilhosas são, mesmo quando voltam sozinhas de uma festa, mesmo quando são traídas. Eu gostaria que, quando uma relação não seguisse o destino que nós queríamos, outras mulheres perguntassem: o que você pode aprender com essa relação? O que ela te ensinou? Em vez de perguntarem: por que terminou? Ou, pior ainda, nossa, que pena. A culpa, além de estar impregnada entre as mulheres, recentemente observei que também está no inconsciente coletivo masculino esse julgamento sobre a mulher divorciada. Apesar do pós-divórcio ser uma mistura de alívio com tristeza, com alegria, com felicidade, com força, insegurança, ainda assim é a escolha de ser feliz. E isso que tem que ficar. O divórcio não é um motivo de tristeza, é um motivo de felicidade. É um sim que a mulher deu para si mesma. Então, recentemente, eu tive uma experiência de ter conhecido uma pessoa e após ter comentado que eu tinha sido divorciada, tinha sido casada, a relação mudou. Houve um julgamento no sentido de a pessoa ter uma crença de que o casamento é para sempre e que há uma culpa pelo casamento não ter sido para sempre. Há uma baixa moral ou uma falta de discernimento na hora de fazer a escolha certa. Isso foi dialogado, mas eu trouxe para vocês essa observação para mostrar o quanto a gente precisa trabalhar, tanto nos homens quanto com as mulheres, essa libertação relacionada à escolha, à busca de ser feliz, que muitas coisas podem mudar.
Lembre-se, existe um novo ciclo, um recomeço, uma independência, uma virada de chave, muita autonomia após o divórcio. É necessário parar de penalizar e achar que seja ruim. Divórcio é o sim para a vida de muitas mulheres. A mulher divorciada recuperou a sua força, os seus sonhos, a sua autoestima, vitalidade e muitas vezes a saúde. Foi parte do meu processo a necessidade de se divorciar para recuperar a minha saúde, visto que aquele papel em que eu me encaixei, associado a como a outra pessoa também se encaixou, foi incompatível, foi doente. Então não havia outro jeito, além de todas as terapias realizadas, que isso pudesse progredir de forma saudável. Bem, eu aprendi com toda essa história a ter menos expectativa, entregar meus sonhos para o universo e a escutar meu coração. Esse sempre é o direcionamento, o caminho mais certo, a bússola para a vida. Não silenciar minha dor, parar antes do meu limite físico, perceber os sinais do meu corpo. Quando eu descobri as doenças, eu também me senti muito culpada por não ter conseguido perceber antes, não ter conseguido perceber enquanto era uma dermatite, não ter conseguido perceber enquanto era uma conjuntivite. Então, o processo de desculpar o outro, de perdoar o outro, de se auto-perdoar também é fundamental em qualquer processo de saúde ou de divórcio. O corpo fala, e ele é mais rápido e inteligente que a mente. Ele lhe mostra se o caminho está certo ou errado. Ele sabe primeiro que a gente, é só observar. Desterceirizar a sua cura e entender que você é o único capaz de se salvar em totalidade, você pode encontrar o cirurgião que remova o tumor, o psicólogo que organize suas ideias, mas somente a sua interiorização, o autoconhecimento vai permitir a você acessar a semente de cura, a raiz que permanece ali nutrindo a situação em que você está, até você identificar e acessá-la. A solução não está fora, não está no espaço dado, como muita gente acha importante dar um tempo na relação. Ela não está no gênero em que as pessoas se relacionam. Então, não tem a ver com homossexualismo, não tem a ver com monogamia. Tem a ver com o que cada um faz com a sua parte, que lhe é responsável. Não tem a ver com relacionamento aberto ou fechado. Tem a ver com olhar para dentro. Tem a ver com o desenvolvimento pessoal de cada um. A imaturidade emocional masculina, gerada culturalmente por um machismo que nega sentimentos, sem diálogo, egocêntrico, impulsiona mulheres a saírem de relacionamentos, mesmo querendo ficar, pela dor de se sentirem sozinhas emocionalmente, pela saúde ou pela autoestima. Ao mesmo tempo, observo que a cura do masculino se dá através do desenvolvimento do feminino. Quando a mulher cura a carência e cria independência, as trocas e parcerias podem ser mais conscientes, o que, consequentemente, gera mais seletividade. Ao despertar nos homens a necessidade de passarem a olhar para o seu desenvolvimento pessoal também. Então, quanto mais mulheres a gente tem conscientes, curadas dessa culpa, dessa dependência emocional, mais seletivas elas ficam, elas fazem escolhas melhores e não aceitam qualquer coisa. Daí começa o desenvolvimento do masculino a entender o que está acontecendo, né? E olhar para dentro de si também. Estar ciente do tipo de relação em que se está, observando a intensidade de doação, se está havendo reciprocidade para não haver desequilíbrio, é uma questão de saúde e amor próprio. A gente tem que aprender a sair do automático e observar, independente de estar solteiro, ficando, namorando, casado, identificar se está tendo reciprocidade nas nossas relações. Se a gente fica no automático,
agindo da forma com que a gente gostaria, por exemplo, se doando imensamente e não há reciprocidade, não tem um retorno disso, a gente começa a se drenar, a não se recarregar. Então, é muito importante, é a palavra-chave do equilíbrio de uma relação, a reciprocidade. A crença do dar sem receber, sem olhar a quem, direcionada dentro de uma relação a dois, não está alinhada com seu direito divino de amar e ser amada. Chegou o tempo de as pessoas falarem que o amor entre casais é condicional e que, sem essas condições, haverá desequilíbrio e doença. Uma mulher só encontra espaço para curar o feminino dentro de uma relação se ambos estiverem dispostos a assumir seus lugares da polaridade. Esse feminino e masculino não é relacionado a gênero, é relacionado ao tipo de energia que cada um mantém ou predomina dentro de uma relação. Então, eu sou mulher, mas eu tenho energia masculina e energia feminina dentro de mim. Energia feminina de passividade, de cuidado. Energia masculina de proatividade, de atitude, de ação. Numa relação entre um casal, um está exercendo a polaridade do feminino em predominância e o outro o masculino, independente do gênero. Uma mulher pode ser independente, dedicada ao trabalho, contanto que isso seja uma tarefa leve para ela, feita pelo coração. Assim, o seu masculino estará em equilíbrio. A forma com que ela ganha dinheiro vai estar em equilíbrio. E o feminino jamais deve ser abafado, ou seja, os sentimentos têm que ser ouvidos, analisados e receberem a devida importância. A sabedoria e intuição usadas e cultivadas por ambos. Então, a sabedoria e a intuição, que são polaridades femininas que podem existir dentro dos homens também, devem ser utilizados em equilíbrio. Ambos se beneficiam com esse equilíbrio. Quando se escolhe dividir a vida com alguém, é necessário ter entendimento sobre qual polaridade ambos irão predominar e querer assumir dentro da relação. Se você deseja estar na polaridade do feminino, seu parceiro tem que predominar na masculina. Caso contrário, ambos competem pelo mesmo espaço. Fica pesado e rompe, fica inviável e pode virar uma doença. Mulheres bem-sucedidas profissionalmente devem ter uma maior atenção com a sua proatividade, para não assumir a polaridade masculina na relação. Então, tudo bem ser independente, gostar dessa força de ir atrás, de vencer, de luta. Portanto, que essa energia não seja carregada para dentro de uma relação, caso você queira manter a polaridade feminina predominante dentro do relacionamento. Caso você não mantenha, ou você vai atrair um homem que tenha predominância de polaridade feminina e faça essa função, ficando mais pesado para você ser responsável por toda a parte masculina. Ao mesmo tempo que, pelo sucesso, as mulheres bem-sucedidas tendem a atrair homens que o buscam também e se encantam pelo brilho, com o passar do tempo e proximidade, incomodam, ocasionando inveja e conflitos relacionados a dinheiro e trabalho, ao poder, até refletir em um complexo de atitudes do parceiro que busca baixar sua autoestima para se sentir superior, um mecanismo comum do ser humano, que pode ser consciente ou não. Então, sem perceber, uma pessoa, um masculino não satisfeito, ao ver uma mulher independente, pode se sentir mal por não estar predominando na energia masculina e gerar vários mecanismos de baixar a autoestima, o relacionamento começar a ficar abusivo psicologicamente, passando despercebido. Por isso, não existe estabilidade numa relação, não existe casamento que seja igual para sempre. A gente sempre tem que estar reavaliando se está em equilíbrio, se está saudável.
Porque um mecanismo fácil, e o nosso cérebro tende a ir pelo caminho mais fácil, ao invés de eu me autodesenvolver, eu vou baixar quem está perto de mim para me sentir superior. Observe, não compre como verdade nada do que eu estou falando. Viva, reflita e depois acolha o que fizer sentido. E o mais importante de tudo, as mulheres da geração que foram criadas para serem independentes dos maridos e buscam fazer as pazes com o feminino, devem buscar o equilíbrio dessa ação, também sendo pacientes consigo mesmo, tendo autocompaixão, pois foi uma vida inteira sendo criada para ser independente, e ela realmente deve ser, porém, com clareza, sem matar sua essência de amor, sabedoria, intuição e cuidado. Se obrigar a estar sempre no seu melhor desempenho, ignora suas necessidades. E elas mostram o caminho da verdade, o caminho da sua verdade. Essa história de querer ser melhor o tempo todo deve ser considerada com cautela. Tentar extrair da gente o melhor o tempo todo deixa a gente sempre com o pé no acelerador. Deixa a gente em um movimento sem autorreflexão, sem descanso, sem equilíbrio. O descanso, a reflexão é a polaridade feminina. Então, aprender a não se cobrar, não se julgar é fundamental para conseguir encontrar esse equilíbrio. Essa energia vem toda com a prática, não só com essa teoria. A teoria traz consciência, mas saber como praticar essa teoria vai te trazer equilíbrio. Assim como a gente estuda para crescer profissionalmente, nos autoestudando, podemos construir relacionamentos mais saudáveis. Apesar de toda essa teoria racional, muitas vezes eu não tinha clareza da direção. Mesmo tendo identificado um problema, minha independência e proatividade gritavam por uma tomada de decisão. Logo, tive que aprender a exercer a passividade, que nada mais é do que a essência do feminino, receber. Às vezes a gente quer a qualquer custo resolver, e tudo tem seu tempo, por isso é importante ativar o feminino e falar assim, não, agora eu vou entrar no meu estado de passividade, de receber a resposta, de esperar. Compartilhe o que fazer quando não sabemos o que fazer, mas temos humildade de nos reconhecermos como criaturas em evolução e pedimos a ajuda da sábia mãe natureza. Eu chamo de exercício céu e terra. Fecho meus olhos, sinto os pés na terra molhada, a brisa do mar, o barulho do mar. Em cada inspiração, sinto os pés mergulhar e no mar se integrar, até todo o planeta se espalhar e no centro da terra chegar. Com a mente se elevar até o sol encostar, unir céus e estrelas e na terra equilibrar, trazendo ambas direções na região cardíaca. Com o universo se conectar e a melhor frequência canalizar. Tempos difíceis fazem a gente lembrar que não temos controle de tudo. Confiar em algo maior é necessário. O casamento tem trazido a falsa sensação de estabilidade para as relações humanas. Tudo está em movimento, o tempo todo. Estabilidade não existe, nem mesmo dentro de um relacionamento. Ou você está investindo, ou está destruindo. Se você não está fazendo nada na sua relação, você está destruindo. Os desafios sempre surgem e nos resta optar por encarar, anestesiar ou ignorar. Nenhum cartório ou igreja pode criar um casamento, além do próprio casal, além do diálogo. Essa construção diária forma o casamento. O casamento nos faz acreditar que é para sempre, mesmo as pessoas mudando diariamente.
às vezes até se tornando incompatíveis por afinidades, intenções ou velocidade de amadurecimento. A maioria das pessoas vive em um piloto automático e, com isso, despreza o que realmente faz sentido, sem valorização diária, tornando impossível o para sempre. Bem, chegou a hora de abordar o corpo físico. Na noite anterior à cirurgia, aquele quarto gelado e silencioso do hospital em que eu estava internada evidenciou as atitudes de quem realmente me amava e estava comigo naquele momento. E não era a pessoa que tinha prometido estar para sempre do meu lado até que a morte nos separe. O que me fez passar a dar valor mais ainda a atitudes do que palavras. Toda experiência traz aprendizado, e com certeza esse foi um dos maiores aprendizados. A gente sempre escuta muito, mas observa pouco se aquilo tem ressonância com as atitudes das pessoas. Com certeza, essa foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. Uma grande e necessária reconstrução na forma de se relacionar, que eu vejo como mais saudável hoje. Típica canceriana, tendo a sempre seguir o meu coração, mas o outro nem sempre age da forma como nós agimos, o que levou a uma mistura de raiva por me sentir sozinha numa jornada que lhe prometeram a dois. Foi um sentimento, inclusive, necessário diante da necessidade de ter coragem para o divórcio. A raiva é um sentimento que, na faceta mais positiva, impulsiona a gente a sair do lugar e mudar. Nesse momento, eu me divorciei como parte do meu tratamento. A cura de uma doença sempre envolve mudanças comportamentais, padrões de pensamento e relacionamentos. Depois dessa fase de dor, deve chegar a hora de perdoar. Perdoando, a gente se liberta da situação. Nós merecemos perdoar, não pelo outro, pela gente, pela nossa liberdade de continuar o caminho sem peso. Algo que me ajudou muito durante esse processo também foi me conectar através da mudança do cabelo, ao arquétipo da força, ao cabelo mais masculino, a necessidade de me posicionar, de ter uma atitude, uma ação de sair da relação, acabou ativando em mim, trazendo em mim, ao mesmo tempo, em ressonância, esse cabelo mais Joãozinho, o cabelo bem preto, bem curtinho. Eu saí abruptamente de um cabelo louro pastel no ombro para esse cabelo preto fechado, com um corte mais masculino. Saí do meu louro pastel descolorido, que se anulava no meu tom de pele claro, inconscientemente refletindo toda a anulação que eu estava passando dos meus próprios sentimentos que me fizeram perder minha força durante o casamento. Para o curto e preto em linhas retas, trazendo decisão e atitude. Adoro conectar e ativar um arquétipo através da aparência. Funciona como uma carta na manga. Totalmente. Quem me conhece, me acompanha no Insta, deve ter percebido o quanto que eu mudo de cabelo e uso dessa carta na manga. E foi assim que eu subi no pódio da minha vida novamente, reconquistei a autoestima, curei as doenças que permanecem ausentes até este momento. Fui atrás dos meus sonhos, que naquela fase já tinham sido esquecidos, quando de repente me lembrei do balé. O sonho de infância queria manter e honrar diariamente meu feminino em equilíbrio. A dança tem essa capacidade de conectar a gente com o feminino. Então, recuperar sonhos, recuperar a leveza é necessária. O balé é uma dessas formas. Através da dança, eu me reconectei com aquela sensação de leveza, delicadeza, fluidez, calma no meio do caos. Descobri que, na verdade, era um sonho da minha alma. Gente, mas eu me identifiquei tanto. E nunca é tarde para resgatá-los. Redescobrir e se reconectar com a sua essência. Sempre dá tempo. Com a vivência desse processo, sedimentei ainda mais que a cura ocorre não apenas quando afastamos a doença,
mas quando integramos conhecimento de diversas medicinas e reencontramos o sentido da vida. Dentro de uma doença grave, a gente perde o sentido da vida, a gente perde o que quer fazer. Reencontrar um sentido para nossa vida é reativar nossa energia vital, recarregar nosso gás. Que a cura de uma mulher é a cura de diversas mulheres. Quando cada uma faz o seu papel, a sua cura individual, a gente tem força para ajudar a outra mulher ao nosso lado e, ao mesmo tempo, a gente manda uma atitude positiva lá para aquele inconsciente coletivo, refletindo no inconsciente de todas as mulheres. Lembre-se de dizer sim para você. Nunca se diminua para caber onde fica apertado. Seja sincera com você mesma. Assuma a responsabilidade e não a culpa. Com a responsabilidade, devemos mudar o caminho, fazer diferente, trabalhar para um futuro mais coerente e seguir em frente. Enquanto você depender psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, sexualmente de alguém, você nunca se sentirá livre de verdade, mesmo sendo por natureza. Trabalhar essas etapas é criar asas. Decepções podem parecer ruins, mas podem parecer livramentos. Escolha o seu ponto de vista. Destercerize sua autoestima. Ative seu poder pessoal. A cura da alma é uma espiral na diagonal. Tem altos e baixos. Mesmo quando você parece cair, você está ascendendo. Estamos juntas com amor, Tati.